Bom, pessoal, o tema dessa análise aqui foi baseado. O tema foi baseado numa leitura que eu fiz de um artigo bem interessante no sentido de que me gerou questionamentos. Eu achei um artigo estranho que merece uma discussão. Inclusive, eu sugiro que vocês acessem. Não posso colocar o link na descrição, porque senão perco receita. Não posso colocar o link nos comentários, senão o comentário é apagado pela própria rede. Então, peço que vocês acessem o portal do Atlantic Council e Conselho do Atlântico, né? E deem uma olhada num artigo que tem ali, um dos mais recentes, sobre Israel e o Irã reduzirem os seus atritos. Claro, vou repetir aqui o que eu já falei antes. Eu discordo completamente me oponho completamente ao atlanticismo, então eu me oponho completamente àquelas ideias defendidas pelo Atlantic Council, que é um think tank, um centro produtor de ideias ligado à OTAN e aos interesses transnacionais. Então, eu sou completamente contra ele. Quando eu peço para vocês lerem, é para poder tirar as mesmas conclusões que eu tirei e ver se eu não estou ficando maluco. Mas eu achei muito estranho aquele artigo. É um artigo que ele fala a respeito da importância de Israel reduzir a sua tensão com o Irã. Então, para mim, ele soou de um certo modo, que eu vou trazer aqui para a gente discutir. Vou trazer alguns fatos ligados a esse assunto que me levam a essa compreensão sobre esse artigo, pedindo assim uma redução da animosidade entre Israel e o Irã. Então, isso revela um medo norte-americano em relação à perda de controle no Oriente Médio, ao meu ver, e há um medo de que a Rússia se torne uma possível mediadora das relações entre esses países, até porque Israel tem boas relações com a Rússia e o Irã também tem boas relações com a Rússia. E Israel atrita diretamente com o Irã e um dos focos desse atrito é a Síria, onde existe inclusive bombardeios diretos de Israel e uma atuação militar do Irã dentro da Síria, contribuindo com o governo do Bashar al-Assad, que é muito bem relacionado com a Rússia também. Então existe uma situação a ser analisada a partir deste artigo. Eu acho ele interessante, é um artigo bem curtinho, é um dos artigos mais recentes que foram publicados no Atlantic Council. Não vou botar o link na descrição porque eu posso perder receita, não vou a receita do vídeo no YouTube, não vou botar o link nos comentários porque talvez, eu vou tentar deixar aí, mas talvez seja apagado. Porque a rede não gosta muito de postagem de link, então tem uma certa restrição a isso, então eu vou tentar colocar. Mas se eu não conseguir, se vocês não acharem ali, por favor, acessem o portal do Atlantic Council e leiam, é um dos textos mais recentes que estão lá. Tá? Mas eu não leio em inglês. Não, tudo bem, todos os navegadores agora tem o tradutor, basta, se o teu não tem, se ele não abre automaticamente, basta tu botar extensões tradutor, daí coloca o nome do teu aplicativo que já vai aparecer na pesquisa ali, tu só utiliza ele e aí tu consegue ler qualquer artigo em qualquer língua que vai estar traduzido. Isso para ti vai ser um ganho nas tuas pesquisas enorme. Depender só do que é produzido em português, não desmerecendo a língua portuguesa, logicamente, que é uma língua maravilhosa, até é a única língua que eu falo e a que eu adoro, eu acho uma língua linda e que às vezes leva a gente a cair nos escorregões aí de tão vasta que ela é. Mas é porque a produção de artigos é muito, muito menor, né? A gente tem uma mídia corporativa que domina e lota a internet de conteúdos e uma mídia dita alternativa que produz um lixo tão grande quanto a mídia, né? Uma quantidade enorme de mídias alternativas que não são alternativas, que dominam também aí com um monte de postagem que não prestam para nada. A mídia alternativa mesmo, acaba ficando muito de escanteio e muitas vezes nem aparece nas pesquisas que a gente faz na internet. Então tu vai perceber que aumentando a variedade de línguas, talvez tu consiga, não estou dizendo que lá fora não tem lixo igual, mas estou dizendo que tu aumentando a quantidade de línguas que tu pode ler em alemão, em inglês, e isso o tradutor permite para nós aí automático, isso vai expandir o teu horizonte de pesquisas, isso vai ser um ganho para ti. Então eu vou falar um pouco sobre isso hoje, sobre esse artigo e sobre o contexto em torno desse artigo. Vou discutir um pouquinho também os acordos de Abraham, que é os acordos de Abraão lá que foram firmados no período do Trump. Tem uma crítica sobre esses acordos no próprio texto do Atlantic Council e eu quero fazer uns apontamentos sobre isso.
Mas antes de entrar nesse assunto, tá, eu quero fazer uma observação que continua a análise que eu fiz ontem sobre a Ucrânia ser um laboratório do Great Reset, aí do Fórum Econômico Mundial, só que isso não vai virar um artigo inteiro, né, uma análise inteira. Então quero fazer só um comentário para quem acompanha o canal aí, poder complementar o que eu já falei ontem. Que ontem eu falei sobre o fato da Ucrânia, o governo Zelensky ter uma proximidade com o Fórum Econômico Mundial, inclusive foi um convidado de honra para palestrar no Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial está defendendo o governo Zelensky nesse episódio aí, com a Rússia e com a OTAN, então isso aqui é uma continuidade, tá? Por quê? Porque o Ministério da Defesa ucraniano, o Ministério da Defesa na Ucrânia, ele está utilizando um sistema, um programa, né, um sistema de informática e inteligência artificial chamado Clearview, que é um sistema que é um sistema de reconhecimento facial e com uma inteligência artificial de ponta que facilita, o discurso é esse, de que ele facilita o reconhecimento facial porque a Ucrânia está num momento de exceção e é importante para a defesa da Ucrânia no meio desta guerra com a Rússia. Só que, se vocês observarem o que eu discuti ontem aqui no canal, de que a Ucrânia está sendo um laboratório do Great Reset, né? Mas não sei o que é Great Reset, Thiago, por favor, assista as outras análises aqui do canal que eu falo o tempo inteiro sobre o que é o Great Reset, é uma das linhas principais do canal. Se a gente observar que esse conflito entre a Rússia e a OTAN que está acontecendo dentro da Ucrânia, ele está servindo de ensejo para que o Great Reset, essa reformatação da política, da economia e da sociedade avance, ou seja, o conflito como narrativa, assim como eu uso a pandemia como narrativa para acelerar o Great Reset, a implementação desse Clearview, que é um sistema de reconhecimento facial, inclusive é usado na China, não esse mesmo, né, mas o reconhecimento facial é usado na China também, os Estados Unidos implementam. Eu tenho preocupações em relação a essa questão do reconhecimento facial. Eu não me sinto feliz nem seguro numa sociedade que tem várias câmeras com reconhecimento facial funcionando. Eu acho que é um nível de vigilância que extrapola os meus... Para mim, extrapola a ética, entendeu? Extrapola a ética essa coisa de um sistema de inteligência artificial conectado a um sistema de reconhecimento facial, que é usado nos Estados Unidos, usado na China e usado em outros lugares também. Eu acho algo invasivo e acho que é um risco à nossa segurança. Segurança não, é um risco à nossa liberdade com um discurso de segurança, tá? Eu não gosto disso. Tu vai perceber que é possível que estejam usando novamente o conflito na Ucrânia para implementar mais um passinho da agenda do Great Reset, porque essa coisa do reconhecimento facial, biometria, está dentro do pacote de vigilância que é uma das pernas, dos pilares de sustentação do Great Reset, que é um sistema baseado no monopólio da economia e dos recursos e num sistema de vigilância e controle total da sociedade a partir de meios digitais. Se eu não me engano, esse Clearview aí tem participação o cara que está envolvido com o Facebook, é um dos investidores do Facebook também, que está envolvido em muita coisa, até pesquisem sobre esse cara aí, o Peter Thiel, né? O tal do Peter Thiel, ele é um dos caras que está inclusive envolvido naquele grupo Bilderberg, né? Eu não sei o que é grupo Bilderberg, dá uma pesquisada que tu vai ver o que é o tal do grupo Bilderberg, mas cuidado que tem gente que diz que aquilo ali é a teoria da conspiração, não, o grupo Bilderberg existe realmente. O Peter Thiel é um dos organizadores, né, participa da organização do grupo Bilderberg, é um cara que está envolvido um investidor do Facebook, inclusive no filme aquele que foi feito lá um filme que é para romancear a história do Facebook, logicamente, né. O Facebook está ele tem estreitas relações com o projeto da LifeLog, né, que é um projeto do Departamento aí de Pesquisas Avançadas nos Estados Unidos, né, de pesquisa militar, e o LifeLog seria basicamente o que o Facebook faz. No mesmo ano em que o projeto LifeLog o LifeLog é a mesma coisa que o Facebook, tá? Depois pesquisa o que é o LifeLog. O LifeLog ele é arquivado e no mesmo ano surge o Facebook como um passe de mágica, e um dos primeiros investidores grandes de ponta, acho que até foi o primeiro investidor de ponta, inclusive aparece isso no filme, é o Peter Thiel, que está envolvido com o Facebook, e daí tu vai assim, então é um cara envolvido só com as grandes empresas de tecnologia mainstream. Não, o Peter Thiel é um dos grandes investidores do Rumble também, tá? Então,
Assim, ó, a rede alternativa é só sistema de pombo correio, carta e sinal de fumaça e aquele copinho com iogurte, cara, porque empresas tecnológicas vão ter esses caras no meio. O que tu pode explorar, como é o que eu tento explorar, é a concorrência entre as empresas ali, né, direta entre as empresas, mas existe um certo nível de dominação acima das empresas, que é os gestores de ativos que têm ações de todo mundo. Então, acaba que a gente fica meio sem saída, só explorando as brechas que acabam aparecendo. Mas o que eu acho interessante antes de entrar no assunto aqui da análise de hoje? É o fato do Clearview, que é esse sistema de reconhecimento facial, estar sendo implementado na Ucrânia com o discurso de defesa durante um período de exceção. Então, mais um passo do Great Reset dentro da Ucrânia, mais um passo aí de uma agenda do Fórum Econômico Mundial, que na verdade não é do Fórum Econômico Mundial, é uma agenda de amplos setores dos interesses financeiros transnacionais racionalizado no Fórum Econômico Mundial. Mas é uma agenda, hoje mesmo coloquei no canal do Telegram, o link está na descrição aqui embaixo, uma apresentação do Larry Fink, da BlackRock, sobre a posição dele sobre a nova ordem mundial multipolar e o fim da globalização e o que ele pensa sobre isso. Então a gente está... Vamos lá, deixa eu entrar no assunto então, senão eu vou ficar o dia inteiro falando do Great Reset de novo, tá? Então o Larry Fink é um cara que é o grande cara da BlackRock ali, e ele está dentro também, participa do Fórum Econômico Mundial. Então o Fórum Econômico Mundial só racionaliza os interesses desses caras, mas deixa eu entrar no assunto aqui, senão eu vou ficar falando para sempre do Great Reset. Tiago, eu não faço nem ideia do que é Great Reset. Pesquise mais, tu tá deixando de compreender uma boa parte da realidade atual, tá? Deixa eu entrar nos 6 pontos aqui para desmembrar esse artigo do Atlantic Council, que é o tema da análise de hoje. Primeiro ponto. Um artigo recente do Atlantic Council pede menos atritos entre Irã e Israel, sendo que a tônica anterior era de estimular, fazer com que Israel engolisse os espaços que o Irã ocupa dentro do Oriente Médio. Então existe um atrito direto que polariza o cenário do Oriente Médio, que é o atrito entre Israel, que está alinhado aos interesses atlanticistas, ou pelo menos é isso que vinha acontecendo até então, é isso que estava muito claro até então, e o Irã, que faz uma contraposição a isso como uma força apoiada pela vertente eurasiática, Rússia e China. Então existe essa polarização dentro do cenário do Oriente Médio. Até então os norte-americanos tinham fortes divergências com o Irã e um estreitamento maior com Israel. Mas parece que o mover das peças no tabuleiro está mudando esse tipo de compreensão a respeito do que está acontecendo. Até porque existe os norte-americanos estão buscando um acordo com o Irã, muito provavelmente para encontrar uma saída para o petróleo russo, uma saída alternativa para ter uma fonte alternativa para o petróleo russo. Então eles pedem uma redução da animosidade entre Irã e Israel. Só que quanto mais o tempo passa, mais Israel faz de tudo para melar o acordo entre Irã e Estados Unidos. Porque isso é para manter o Irã isolado, para que Israel continue tentando patrolar o Irã no cenário do Oriente Médio. Então é uma coisa muito intrincada, tá? Nunca tenta criar timezinho, não faz muito sentido. Eu sempre falei isso aqui no canal. Claro, alguns camaradas que acompanham discordam de mim, né? Não, Thiago, tem sim, mas não, tudo bem. Existem acordos pontuais, mas são acordos pontuais e pragmáticos. A gente não pode pensar em timezinho que vai estar junto sempre. Porque senão tu vai deixar de compreender que os acordos, assim, ó, eles levam em consideração alguns pontos. Em outros quesitos, não há essa aproximação. Então pensa mais de maneira pragmática e menos de maneira ideológica, porque senão tu não vai entender direito o processo. Tu vai criar uma torcida fanática que não tem muita correspondência na realidade, né? Segundo ponto, os norte-americanos se preocupam com as boas relações que Israel nutre com a Rússia. Israel tem ótimas relações com a Rússia, se eu não me engano, tá, faz um tempo que eu li sobre isso. A União Soviética ela votou a favor da criação do Estado de Israel, a Rússia sempre nutriu de certa forma boas, né, o governo russo sempre nutriu boas relações com o Estado de Israel. Tanto é que tu vai observar a situação da Ucrânia, né? Existe ali OTAN contra a Rússia dentro da Ucrânia e Israel tem nutrido uma certa neutralidade em relação à situação.
vota favoravelmente a condenação da Rússia pelo fato de ter feito operações na Ucrânia, mas disse que o seu apoio não vai passar de um apoio humanitário à Ucrânia. Então significa que Israel está guardando uma posição ambígua. Israel entra em atrito com a Rússia quando a questão é a Síria, pontualmente sim, porque o governo russo dá suporte estratégico ao governo do Bashar al-Assad, enquanto Israel promove várias operações dentro da Síria em relação às quais o Bashar al-Assad não tem concordância. Então existem divergências, mas isso não arranha, no essencial, a boa relação que existe entre Israel e o governo russo. Tá? Então não estou dizendo que é uma relação constante, tá? Não vai dizer, desde a União Soviética não existem atritos entre Rússia e Israel. Não é assim, mas estou dizendo que existe uma relação amistosa, pelo menos hoje principalmente, uma relação muito boa entre a Rússia e Israel, que precisa ser observada. Isso preocupa os norte-americanos, logicamente. Terceiro ponto. Os iranianos também têm boas relações com o governo Putin. Vou repetir. Os iranianos também têm boas relações com o governo Putin. O que significa o quê? Que existe uma polarização Irã, Israel dentro do Oriente Médio, e os dois polos se relacionam bem com a Rússia. Tanto é que a Rússia e o Irã estão amarrando projetos para conseguir driblar o sistema SWIFT, que é aquele sistema de transações internacionais, e criar uma forma de transação que facilite os mercados entre Rússia e o Irã. O Irã já disse para os Estados Unidos que não importa o conteúdo do acordo com ele, mas isso não vai interferir nas boas relações do Irã com a Rússia. Então existe uma preocupação norte-americana que está colocada na mesa. Quarto ponto. O artigo afirma corretamente, diga-se de passagem, né, que o Irã e Israel polarizam no Oriente Médio e que essa polarização entre Irã e Israel ela precisa ser reduzida para que haja... Porque o que está de fundo aí, na verdade, é os norte-americanos tentando apaziguar um pouco os ânimos entre Israel e Irã para conseguir fazer avançar o seu acordo com o Irã para ter uma alternativa ao petróleo russo. Me parece ser isso, me parece ser justamente isso. Sobretudo no que diz respeito aos atritos entre Israel e Irã dentro da Síria, que também, o governo sírio, que também é aliado da Rússia. Então a gente tem três agentes aí, Irã, Israel e Síria, que nutrem boas relações com a Rússia. E os norte-americanos estão tentando achar um espaço diplomático aí no meio, porque eles perdem espaço. Quinto ponto. O artigo faz uma crítica aos acordos de Abraão, os acordos de Abraham, que Trump articulou durante o seu governo. Inclusive foi uma das grandes bandeiras promovidas pelo Donald Trump, não sei se vocês se recordam, mas esse acordo de Abraão é um acordo entre o Estado de Israel e vários países árabes para formar uma frente contra o Irã na região. Então é uma espécie, assim, o Trump deu a entender isso, que é a espécie da consolidação de uma OTAN no Oriente Médio, liderada por Israel e mediada pelos americanos, na qual o governo de Israel faz acordos com países árabes para tentar isolar o Irã. Então existe uma crítica nesse artigo a esse acordo, porque na verdade a coisa mudou a tal ponto que hoje os norte-americanos querem chegar a um acordo com o Irã para conseguir ter uma alternativa ao combustível russo, para tentar fragilizar o drible que a Rússia está dando nas sanções do Ocidente em relação a ela por causa da questão da Ucrânia. Então é uma situação bem... pensar a geopolítica é interessante por quê? Porque tem mais encaixes. Não é aquela coisa assim, esse é de esquerda, esse é de direita e não sei isso, não é aquela coisa pobre. É interesses, são interesses diretos. Nesse ponto concordam, naqueles pontos, em outros pontos discordam. Então é uma coisa mais fluida, exige uma sutileza maior de compreensão do que uma liga pelo bem, uma liga do mal. Não é bem assim que a coisa funciona. Sexto e último ponto. Sexto ponto. O artigo solicita que os Emirados Árabes medeiem, né? Medeiem, né? Até ontem, na hora de escrever, né? Medeiem, não é mediem, né? Que façam uma mediação das relações entre Israel e Irã,
Para quê? Para tentar evitar que os russos façam isso. Me parece que é justamente isso. Por quê? Porque se tem alguém que pode chegar a colocar um acordo de pacificação entre... Não estou dizendo que vai acabar a tensão, isso aí está a léguas de distância de acontecer. Mas tem alguém que pode reduzir a tensão e facilitar a situação, é a Rússia como mediadora, porque se relaciona bem com o Irã, se relaciona bem com Israel. O que os norte-americanos estão propondo? Que os Emirados Árabes façam isso. Que eles busquem fazer esse tipo de movimentação, porque o governo dos Emirados Árabes age de maneira muito pragmática. Tanto é que dias atrás o governo dos Emirados Árabes andou batendo o telefone na cara do Biden aí quando ele fez uma ligação e abriram a possibilidade, não estou dizendo que isso vai acontecer, abriram a possibilidade de negociar o petróleo na moeda chinesa. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que abriram a possibilidade. Existe muito atrito aí no meio, existe muito ruído aí no meio. Então o governo dos Emirados Árabes age de uma maneira muito pragmática. A Arábia Saudita tem feito isso também. Então, deem uma lida nesse texto e tentem tirar algumas conclusões. Eu não sou o dono da verdade, só estou abrindo aqui algumas impressões minhas sobre esse artigo do Atlantic Council. Aí vocês vão ler, vão tirar outras impressões, vão fazer outras reflexões. O que interessa para mim é abrir perspectivas de compreensão do mundo. Não sou o dono da verdade, não quero dizer que eu estou certo, todo mundo está errado. Estou tentando criar especulações, hipóteses de compreensão do mundo. É isso que me interessa. Como professor eu sempre fiz isso. É criar perspectivas para que as pessoas entendam o que está acontecendo. É isso que eu estou querendo aqui. Divido com vocês as minhas dúvidas, meus questionamentos. Me posiciono como alguém que não detém a verdade e nem quero. Isso é uma coisa muito pesada para uma pessoa só, deter a verdade, né? Não quero ser detentor de verdade nenhuma. Só estou compartilhando com vocês os meus estudos e as conclusões parciais às quais eu chego. Aí espero que vocês também façam o mesmo e aí vocês sempre comentam e compartilhem comigo as conclusões às quais vocês chegam, né? Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Quer apoiar pelo Apoia-se? O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo, mas eu vou te dizer, mas tu confirma igual. É apoia.se/verdade concreta. Tu pode ajudar mensalmente por boleto ou por cartão no valor que tu quiser. Ou tu pode apoiar via Pix. A chave Pix, que é uma chave de e-mail, também está na descrição aqui embaixo. É pixverdade_concreta@gmail.com, é uma chave de e-mail. Dito isso, agradeço a todos que apoiam, sem vocês não haveria esse trabalho diário. Vou parando por aqui e tchau para todo mundo.